Olá! Bem-vindos à nossa aula de matemática para o 8º ano do ensino fundamental da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação. Eu sou o professor Erasmo Soares. Nossas aulas têm acessibilidade em Libras, hoje com a intérprete Naima. O tema da nossa aula de hoje é o princípio multiplicativo da contagem. O princípio multiplicativo também é conhecido como princípio fundamental da contagem. Esse princípio constitui a ferramenta básica para resolver problemas de contagem sem que seja necessário enumerar seus elementos. Aprendemos formas de determinar quantas são as possibilidades ou combinações de uma dada situação usando o princípio fundamental da contagem. Vamos ver um exemplo da aplicação desse princípio fundamental da contagem no nosso dia a dia. Pedro foi a um restaurante que no almoço tinha 3 opções de prato: estrogonofe, risoto e espaguete, e 4 opções de bebida: água, suco, refrigerante e chá gelado. Quantas possibilidades havia para Pedro escolher uma opção de prato e uma opção de bebida? Olha só, esse é um problema de contagem, é uma situação cotidiana, é uma situação que nós vivenciamos no dia a dia. O Pedro, ele tem que fazer 2 escolhas. Ele vai escolher um prato e ele vai escolher uma bebida. Para o prato, nós temos 3 opções. Para a bebida, 4 opções. Então, aplicando o princípio multiplicativo, nós vamos multiplicar essas opções. Olha só, 3 opções de prato vezes 4 opções de bebidas, que é igual a 12 possibilidades. Portanto, o Pedro pode escolher, qualquer uma dessas 12 possibilidades para realizar a sua refeição. Como eu disse para vocês, no slide anterior, o princípio fundamental da contagem, ele nos permite determinar quantas são as possibilidades. Ele não nos permite determinar quais são essas possibilidades. Para determinar quais são essas possibilidades, nós podemos construir uma tabela. Observem aqui comigo essa tabela. Nós temos as legendas. Letra A, estrogonofe. Letra B, risoto. C, espaguete. Essas são as comidas. E as bebidas: D, água. E, suco. F, refrigerante. E G, chá gelado. Na construção da tabela, eu coloquei as comidas na vertical, A, B e C. E as bebidas na horizontal, D, E, F e G. E fiz as combinações. Observem aqui comigo. Olha só. Aqui nós temos estrogonofe com água, estrogonofe com suco, estrogonofe com refrigerante, estrogonofe com chá gelado. Na linha de baixo, a comida é o risoto. Nós temos risoto com água, risoto suco, risoto refrigerante, risoto chá gelado. E na última linha, a comida é o espaguete. Espaguete e água, espaguete e suco, espaguete refrigerante, espaguete e chá gelado. Essas são as 12 possibilidades de escolha de Pedro, que foram representadas através dessa tabela, onde nós podemos visualizar quais são as opções. Vamos para um próximo exemplo. Bia vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 2 calças, preta e branca, e 3 camisetas, vermelha, amarela e verde. De quantas maneiras diferentes ela pode se arrumar? Para calcular o número de possibilidades, nós vamos utilizar o princípio multiplicativo. Olha só, a Bia ela tem 2 opções para calça, preta e branca, e 3 opções para camiseta, vermelha, amarela e verde. Nós vamos multiplicar. 2 vezes 3 igual a 6. Portanto, ela pode se vestir de 6 maneiras diferentes. Quais são essas maneiras? Para determinar
quais são as maneiras com que ela pode se vestir, nós vamos construir, nesse caso, uma árvore de possibilidades. A árvore de possibilidades é outra maneira que nós temos para determinar quais são essas possibilidades. Observem aqui, por favor. Olha só, nós podemos ter a calça preta com a blusa vermelha, a calça preta com a blusa amarela, a calça preta com a blusa verde. A calça branca com a blusa vermelha, a calça branca com a blusa amarela e a calça branca com a blusa verde, né? Nós determinamos quais são essas maneiras através da árvore de possibilidades, ok? Anagramas. Um anagrama é o resultado da permutação ou troca da ordem das letras de uma palavra ou frase. Por exemplo, quantos são os anagramas da palavra amor? A palavra amor, né, é constituída por 4 letras, né? Essas letras são todas diferentes. Um exemplo de anagrama da palavra amor é a palavra Roma. Ela também possui 4 letras e foi formada a partir da mudança de posição dessas letras. Os anagramas podem ou não ter sentido. Dependendo dessa permutação das letras, né, nós podemos obter uma sequência que não tenha sentido. Então vamos ao exemplo citado. Olha só, a palavra amor tem 4 letras, então eu coloquei 4 caixinhas. Aqui eu tenho a primeira letra, segunda letra, terceira letra e quarta letra. Lembrando que são 4 letras distintas, 4 letras diferentes. Para a primeira posição, para a primeira letra da palavra, pode aparecer qualquer uma das 4 letras. Para a segunda letra, nós temos 3 possibilidades de letras. Por quê? Porque a primeira letra já foi colocada, então nós temos que descartá-la, né? Para a segunda letra, eu tenho apenas 3 opções. Para a terceira letra, nós teremos apenas 2 opções, porque já foram colocadas 2 letras para formar a palavra. Para a última letra, nós teremos apenas uma opção. Então, nós vamos multiplicar esse número de possibilidades. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Portanto, nós podemos escrever 24 anagramas com as letras da palavra amor. Senhas e números. Pessoal, para determinar a quantidade de senhas ou de números que nós podemos escrever com determinados algarismos, nós também utilizamos o princípio fundamental da contagem. Vamos ver esse exemplo. Renata vai colocar uma senha de 5 dígitos distintos no celular, ou seja, 100 dígitos repetidos. Ela quer utilizar os algarismos 1, 3, 6, 8 e 9. Quantas senhas possíveis Renata pode criar? Observem, aqui eu coloquei 5 quadradinhos, 5 caixinhas. Cada caixa representa um dígito da senha. A minha senha tem 5 dígitos. Não pode haver repetição. No enunciado do exercício está escrito dígitos distintos. O que significa isso? Significa que nenhum número pode se repetir. Então vamos lá. Olha só, para o primeiro dígito pode aparecer qualquer um dos 5 algarismos. Portanto, eu tenho 5 possibilidades. Para o segundo dígito, só não pode aparecer o número que já apareceu aqui, ó, ocupando a primeira posição. Então, nós temos 4 possibilidades. Para o terceiro dígito, eu tenho que descontar os 2 números que já apareceram. Então, dos 5 algarismos, sobram 3. Para o quarto dígito, eu tenho que descontar os 3 algarismos que já apareceram. Então, me sobram 2. E para o quinto e último dígito, eu tenho apenas uma possibilidade.
Então, nós vamos multiplicar os números de possibilidades. Quando eu coloco aqui, ó, o número 5, aqui o número 4, 3, 2 e 1, eu estou colocando o número de possibilidades. A gente tem que ter muito cuidado com isso. Não significa que aqui vai aparecer o algarismo 5. Né? Significa que 5 algarismos podem ocupar essa posição. Entendido? Olha só, então nós vamos multiplicar. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Portanto, a Renata pode criar 120 senhas utilizando esses 5 algarismos sem repeti-los. Vamos para o nosso último exemplo de hoje. Determine a quantidade de números de 3 dígitos que podemos formar com os algarismos 0, 1, 2, 3 e 4. Pessoal, nesse caso, eu quero formar números com 3 dígitos. Então, eu coloquei aqui 3 caixinhas. Observem, primeiro dígito, segundo dígito, terceiro dígito. No enunciado do meu exercício, não apareceu a palavra distintos. O que significa isso? Significa que pode haver repetição. Por exemplo, eu posso obter o número 333. Ele tem 3 dígitos formados somente com o algarismo 3. Então, nesse caso, eu tenho que considerar as repetições. Então, vamos lá. Para o primeiro dígito, pode aparecer qualquer um dos 5 algarismos, exceto o 0. Por que o meu número não pode começar com o 0? Porque 0 à esquerda não tem valor. Se eu começo com o 0, o meu número fica tendo apenas 2 dígitos. Então, para o primeiro dígito, 4 possibilidades. Para o segundo dígito, qualquer um dos 5 algarismos. Para o terceiro dígito, também qualquer um dos 5 algarismos. Nós vamos multiplicar 4 vezes 5 vezes 5, que é igual a 100. Portanto, eu posso escrever 100 números com 3 dígitos a partir desses 5 algarismos. Pessoal, a nossa aula fica por aqui, né? Até a próxima oportunidade, né? Muito obrigado, galera. Fiquem ligados. Após o intervalo, teremos aula de Geografia para os estudantes do 8º ano, com o professor Emerson. Um forte abraço a vocês.